Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Derlane Cristina, sou bolsista do projeto de extensão da Teoria Prática de Engenhar, que é uma iniciativa da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA. Esse vídeo ele vai estar tendo como título Banheiro com Acessibilidade, baseado no NBR 9050, que teve como última atualização no ano de 2020. Esse vídeo, a gente vai estar falando sobre alguns tópicos essenciais e de maneira superficial, ou seja, vão ter alguns pontos que não vão ser falados aqui nesse vídeo. E quais vão ser os tópicos que vamos falar nesse vídeo? Primeiramente, vamos falar sobre o que é um banheiro com acessibilidade, vamos falar sobre medidas essenciais para um banheiro acessível, exemplo de um banheiro acessível e checklist de itens obrigatórios. Mas afinal, o que é um banheiro com acessibilidade? A gente pode dizer que um banheiro acessível é aquele que tem a identificação universal de acessibilidade? Bem, o banheiro acessível, ele também pode ser chamado de banheiro PNE, que normalmente é uma sigla que se utiliza em plantas, que significa pessoas com necessidades especiais. Ela tem que seguir diretrizes da NBR 9050. E o que essa norma vai falar? Ela fala que um lugar ou um serviço que tem acessibilidade, ele tem que garantir a autonomia para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O que isso significa? A autonomia, que ela vem dizendo aqui da norma, é que a pessoa que está utilizando a edificação ou o serviço, ela vai conseguir se tornar independente, ela vai conseguir fazer tudo sozinha. Na própria norma, ela vem falando que em espaços públicos e comerciais tem que ter pelo menos 10% dos banheiros acessíveis. Mas aí você pode me perguntar, mas e em residências? A norma vem falando que ela não é obrigatória. Projetar um banheiro acessível pode trazer mais segurança e conforto, ou seja, ele não é obrigatório, mas pode vir a calhar, porque a acessibilidade ela não se resume somente a, como a norma fala, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Pessoas como, por exemplo, grávidas, idosos, crianças, enfim. Agora, falando um pouco sobre as medidas essenciais para um banheiro acessível, a gente vai ter primeiramente os espaços laterais à porta, que vão ser esse 30 centímetros e 60 centímetros. Da onde que vem esses valores? Vamos primeiro analisar esse exemplo aqui da própria norma. A gente tem que o módulo de referência de uma pessoa com cadeira de rodas é de 1,20 e de 80 centímetros. Inclusive, isso que justifica o vão livre de uma porta, que é 80 centímetros. Agora, observando aqui, a porta ela está abrindo na direção que o usuário está indo. Então, o espaço lateral ele tem que ser de no mínimo 30 centímetros. Por quê? A porta ela não vai permitir uma aproximação frontal para que a pessoa alcance a maçaneta. Então, por isso que se tem que ter esse espaço aqui, para que ela coloque um pouco aqui a cadeira de rodas e consiga alcançar a maçaneta. Já quando ele for sair dentro desse cômodo, a porta vai abrir na direção dele. Então, a gente vai ter aqui 1,50 e vai ter 60 centímetros. Por quê? Nesse caso aqui, ele vai ser um cômodo fechado, por assim dizer. E esses 60 centímetros, ele vai representar que ele consiga se colocar e abrir a porta, sem que ele fique nessa parte aqui. Entendem? Para ele conseguir utilizar de maneira segura. Mas o módulo de referência não é 80 centímetros, por que a gente não coloca aqui? Bem, o certo hoje deveria ser colocar 80 centímetros para um uso mais confortável, mas ele exige esse mínimo porque ele consegue abrir parte dessa porta, mais ou menos até por aqui, e arrastar a cadeira um pouco para trás e abrir ela completamente e vir por aqui. E o que essa norma vai estar falando sobre portas? A gente tem que, como na imagem passada, 80 centímetros de largura. Porém, na vida real, normalmente,
Esse vão livre não vai ser exatamente esse aqui. Então, para garantir um lugar mais acessível, as empresas normalmente usam 90 centímetros de largura. Outro elemento importante da porta, como a gente vê aqui, que é uma imagem retirada da norma, a gente vai ter o puxador horizontal de 40 centímetros. E ele vai estar instalado a 90 centímetros do piso. Outro elemento seria a maçaneta de alavanca. Por que ela tem que ser de alavanca? É para facilitar pessoas que não tenham algum membro superior de abrir ela, fazer um movimento de cima para baixo, né? Sem dedos ou sem a mão. E ela tem que ser instalada de 90 centímetros a 1,10 m. Outro fator que a gente identifica ali, que tem que ter numa porta de um local acessível, é o revestimento de 40 centímetros resistente a impactos, tanto para proteger a porta, né, e garantir a durabilidade dela, a partir do momento que uma pessoa com cadeira de rodas, ela vier aqui, e essa aproximação frontal pode causar algum dano na porta aqui. E também, para o caso de pessoas com deficiência visual, ela acaba batendo a bengala aqui e, pelo som, descobrir que ali é um local de acessibilidade, é um banheiro. Agora, a partir do momento que a gente já está dentro do ambiente, a gente tem que ter pelo menos 1,5, 1,5 m de diâmetro para giro da cadeira de rodas. Vamos analisar primeiro essa imagem aqui, que é a medida mínima de um sanitário acessível. A gente tem aqui o diâmetro de 1,50 m e no lavatório a gente pode ter essa aproximação aqui dentro do giro da cadeira de rodas de 30 centímetros no máximo no lavatório. E na bacia sanitária a gente tem 10 centímetros que ele pode ultrapassar dentro desse giro da cadeira de rodas. A gente também observa aqui elementos, por exemplo, que aqui a gente já tem alguma disponibilidade de barra de apoio. Ele tem que ter 40 centímetros dessa barra vertical aqui até o início aqui dessa barra horizontal. E a gente também tem que essa extremidade do vaso da bacia sanitária até essa parede tem que ser de 80 centímetros para permitir que uma pessoa consiga se colocar aqui e fazer uma transferência lateral. Por exemplo, já nessa outra imagem, a gente tem uma vista superior de um banheiro acessível em caso de reforma. Aqui a gente vai ter um giro, um raio de 1,20 e 1,50 aqui nessa direção. Aqui ele também vai permitir uma aproximação da bacia sanitária dentro desse raio de 10 centímetros no máximo. E nessa situação aqui, o lavabo ele vai estar inteiro dentro do raio de giro. Esse 1,20, ele vocês lembram lá, é do módulo de referência da pessoa com cadeira de rodas. E aqui em cima, ele vai ter o mesmo módulo de referência das barras de apoio. Agora vamos falar um pouco sobre os utensílios que tem dentro do banheiro. O primeiro deles vai ser a bacia sanitária. A primeira coisa que a NBR 9050 vai nos determinar é que a bacia sanitária ela tem que ter uma altura de 46 centímetros para os adultos e 36 centímetros para crianças, como na imagem aqui. No caso das crianças, normalmente quando se projeta um edifício público, ele não vai se utilizar dessa altura aqui, normalmente ele se utiliza desse. Esse normalmente vai ser utilizado em casos de escola, creche, enfim. Sem recorte frontal. Em algum momento da arquitetura, da engenharia, se determinou ou se popularizou essa forma aqui, que tem essa abertura frontal. Porém, a NBR 9050 ela deixa bem claro que o correto seria esse caso aqui, que ele é linear e não tem nenhuma obstrução. Já falando sobre o botão de acionamento. Quando ele for de caixa acoplada, que é esse exemplo aqui, ele tem que ter esse botão de acionamento um pouco mais elevado, para que pessoas que não tenham os dedos ou a mão consigam acionar.
Outro elemento que temos muito importante é as barras de apoio, que são utilizadas ali para fazer a transferência frontal, lateral da pessoa com cadeira de roda para a bacia sanitária e para o lavatório também. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma bacia sanitária com caixa acoplada. E as barras de apoio vão estar ao fundo da bacia sanitária e a 90 graus na parede lateral, que é esse caso aqui. Vamos aqui analisar cada detalhe dessas imagens que a gente tem aqui. Por exemplo, essa aqui é a vista lateral direita. E a gente vai ter que essa barra aqui do fundo, ela vai ter uma distância do botão de acionamento até essa limite inferior aqui da barra de 4 centímetros, perdão. Aqui a gente também vai ter a altura da bacia com o assento, que ele fala aqui que é C. Quando a gente olha lá na tabela que ele disponibiliza, essa cota C, igual eu falei anteriormente, 46 centímetros para o adulto e infantil 36 centímetros. Agora, quando a gente observa a vista frontal, a gente vai ver que se tem uma barra lateral, perdão, uma barra horizontal na parte superior aqui, ela tem que ter no mínimo 80 centímetros e ela vai estar instalada aqui a uma altura de A1, que no caso aqui no adulto é de 89 centímetros e no infantil é 72 centímetros, o máximo dele, e ele vai ser cotado da metade do centro dessa barra até o piso acabado. Agora ele vai ser instalado em que direção? Ele tem que ter um tamanho maior aqui, nessa parte, para permitir uma transferência para a bacia sanitária mais fácil. Então, esse D aqui, qual é o valor? 30 centímetros. E aí ele vai ser do centro da barra de apoio aqui do fim até o meio da bacia sanitária. Agora, quando a gente vai ver as barras que estão instaladas aqui a 90 graus na parede lateral, a gente vai ter uma barra de 80 centímetros, a horizontal, e a vertical de 70 centímetros. A distância vertical entre elas vai ser de 10 centímetros, que ela é medida também do centro dessa barra aqui e do centro dessa. A gente vai ter que essa barra horizontal de 80 centímetros, ela vai ter uma altura até o piso acabado de 75 centímetros para os banheiros voltados para os adultos e 60 centímetros para o infantil. Agora vamos lá. Qual é a medida que se tem que ter entre a extremidade da bacia sanitária até o centro dessa barra vertical aqui de 70 centímetros? É de no máximo 30 centímetros. E do fim dessa barra de 80 centímetros até essa extremidade aqui da bacia sanitária é de 50 centímetros. As barras de apoio não vão estar limitadas às bacias sanitárias, elas também têm que estar nos lavatórios. Aí aqui na própria norma, ela vem trazendo várias opções de lavatório. Por exemplo, nessa primeira aqui, a gente vai ter uma mais curvada aqui nesse início, que provavelmente é projetado para permitir essa aproximação frontal. E aí ela vai ter duas barras de apoio lateral aqui, que tem uma distância da extremidade do lavatório de 0,04 metros e dessa extremidade até a ponta dessa barra de apoio de 20 centímetros no máximo. Nesse outro exemplo que a gente tem aqui, ela vai ter duas barras também e elas vão ser verticais. Elas vão ter uma distância aqui do centro da barra até o centro da torneira aqui do lavatório de 50 centímetros no máximo. E dessa aqui, lateral, a gente vai ter que do centro dela até essa extremidade aqui do lavatório é de 20 centímetros no máximo. E isso também vai se aplicar, por exemplo, nesse lavatório de canto,
que ela também vai ter barras verticais, e a distância aqui, 50 centímetros também no máximo. Uma coisa que eu gostaria de destacar é que é possível utilizar vários tipos de lavatório, né? Como esse aqui, esse de canto, esse lavatório de semi-encaixe com as barras verticais e esse outro semi-encaixe que ele é mais retangular. Esse aqui é um pouco mais arredondado, né? Outro fato interessante é, a gente tem aqui uma visão lateral desses lavatórios, que a gente tem que observar aqui. Ele vai ter um espaço entre o piso e essa extremidade aqui, que é de 30 centímetros, para permitir que uma pessoa com cadeira de rodas consiga se aproximar frontalmente aqui e consiga utilizar do lavatório. Outra coisa interessante é que tem que ter aqui essas torneiras, elas têm que ser de alavanca ou de acionamento automático. Como eu falei anteriormente, a gente tem aqui três coisas que a gente tem que ter em um lavatório. A primeira delas é a pia suspensa, que vai ter 30 centímetros no mínimo. Outra coisa aqui é essa barra lateral, que vai ter uma altura de 65 centímetros. E a altura máxima dessa pia ela vai ser de 78 a 80 centímetros. Por que essa distância que a gente já tinha visto lá, entre esse eixo aqui da torneira e essa extremidade da pia tem que ser de 50 centímetros no máximo? Porque se ela for maior do que esse valor, ela vai fazer com que o usuário tenha que se estender muito para frente para conseguir acionar a alavanca aqui. Outro valor que a gente tem é de 12 centímetros entre essa extremidade e essa outra aqui da pia, e ela serve para que não se para a segurança do usuário, para que não bata o joelho aqui, por exemplo. E como eu falei anteriormente, 30 centímetros aqui para permitir a aproximação frontal. Agora, tendo uma visão geral de um banheiro acessível, eu trouxe esse exemplo aqui, onde a gente vai observar todas as medidas de todos os elementos que estão aqui. Por exemplo, o lavatório daqui, ele é um lavatório de canto, que tem uma torneira de alavanca. Como eu já falei anteriormente, é muito importante no momento de projetar e de executar, observar que não só pessoas com cadeira de rodas que vão utilizar um banheiro voltado para acessibilidade, e também pessoas que, na ausência de dedos, de mão, ela consiga trabalhar com isso aqui, né? Outros elementos que a gente tem aqui no lavatório essas duas barras de apoio aqui lateral, um dispenser de papel e também um dispenser de detergente. Já nessa bacia sanitária, ela é um pouco diferente da imagem que eu mostrei anteriormente. Ela vai trazer aqui uma barra lateral de apoio em formato IDL, uma barra que aparentemente na imagem é flexível, lateral aqui, e no fundo ela vai ter uma barra horizontal. E ela é uma caixa acoplada. Aqui a gente também tem algumas medidas, né? As alturas que a gente tem aqui dessas barras, o mínimo de cada uma. Enfim, vamos fazer aqui um checklist de itens obrigatórios em um banheiro acessível, né? Primeiramente, a gente vai ter dimensões e espaços de circulação. A gente tem que ter área de giro mínima de 1,50 metros de diâmetro para permitir manobras de cadeira de rodas. A gente também tem que ter uma porta com largura mínima de 80 centímetros, mas ela também pode ser de 90. Um espaço lateral de manobra de 60 centímetros ao lado da porta, se abrir na direção do usuário, e 30 centímetros ao lado da porta e 60 centímetros atrás, se abrir para o outro lado. Já as bacias sanitárias, a gente vai ter uma altura aí de 46 centímetros para os adultos e 36 centímetros para crianças, sem recorte frontal e com botão de acionamento ressaltado para facilitar o uso.
Já as barras de apoio, a gente também tem que ter as barras laterais e de fundo. E no caso que eu mostrei lá da norma, de bacias sanitárias com caixa acoplada, deve haver uma barra na parede lateral e outra na parte de trás. A gente também tem que verificar o lavatório, que ele tem que ser de modelo suspenso, permitindo o encaixe da cadeira de rodas, aquele 30 centímetros, e as outras medidas também têm que ser consideradas. Torneira de alavanca ou sensor e área livre abaixo do lavatório sem obstruções. A gente também tem a porta e os acessórios que tem nela, que é o puxador horizontal de 40 centímetros, maçaneta tipo alavanca e o revestimento de 40 centímetros de altura resistente a impactos. Essas foram as referências que foram utilizadas no vídeo. Muito obrigada pela atenção.